Eu confesso que eu estava ansioso para chegar o momento em que eu tiraria aqui um tempo para bater mais um papo contigo, para gravar mais um conteúdo, para fazer aqui mais um momento de troca de experiências aqui no canal. E autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal é caminhar na direção de uma vida feliz, de uma vida plena. E viver de forma plena é cometer o menor número de erros possível. E a gente sabe muito bem que somos seres limitados, né? Somos falhos. E, portanto, por não sermos perfeitos, naturalmente que vamos certamente cometer alguns erros. Alguns mais aceitáveis, outros menos, mas há quem diga por aí que você precisa ter um parâmetro. Se você está gastando a borracha antes de terminar o lápis, significa que você está errando demais. Mas vamos parar de enrolation, vamos parar de blá 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 e indo direto ao ponto. Viva o que tiver que viver e envelheça sem grandes remorsos. O nosso tema, o nosso bate-papo de hoje vai girar em torno desse tema. Aqui, eu sou o Vilmar de Souza e te dou as boas-vindas aqui ao canal. Te convido a se sentir bem com a gente. Espero que você se sinta bem o suficiente para o final desse vídeo aqui você tomar a decisão de fazer parte da nossa base sólida aqui da comunidade. É uma satisfação poder recebê-lo aqui. Enquanto eu gravo por aqui, a minha esposa está esbravejando por ali com o nosso bebê, que recentemente completou 3 aninhos de vida e o cara é super acelerado. Bem possível que isso por conta aí de um possível traço aí de autismo, né? Ou transtorno do espectro autista, por assim dizer, enfim. E aí, algumas vezes ele deixa ela um pouquinho meio alterada, meio chateada, a pessoa um pouquinho meio irritada, né? Mas enfim, faz parte. Lidar com crianças, vez ou outra, você acaba perdendo um pouquinho a calma, perdendo um pouquinho a paciência. Não é o ideal, mas acontece. Mas voltando aqui para o nosso tema de hoje, quanto mais você agir de forma correta, você conseguir ser assertivos em tuas ações, em tuas atitudes, naturalmente você vai envelhecer sem grandes remorsos. E eu quero te falar de uma ação, de um evento em especial em minha vida, e espero que, assim como eu obtive disso aí um grande aprendizado, que você também possa tirar um insight importante. E se você achar que vai ser significante também para outras pessoas, eu espero que você possa compartilhar com esse amigo ou com alguém que também vai se beneficiar com o nosso diálogo de hoje e com uma nossa troca de experiência. Certinho assim? Vamos lá. Recentemente eu fiz um contato em especial com o meu irmão e em outro conteúdo eu já falei a respeito. O interessante é, para você buscar realmente a felicidade ou buscar plenitude no teu viver, você precisa viver da melhor forma possível. E é evidente que isso é retórico, porque quem presta atenção no que eu vou te dizer bem aqui, de repente você possa inclusive até achar uma loucura, mas ao decorrer do nosso bate-papo você vai entender se existe ou não uma certa razão naquilo que eu vou te dizer. Se você não está pronto para viver bem, você também não está preparado para morrer. E eu quero dizer que precisamos estar pronto para morrer? Infelizmente, essa é uma realidade não fácil de aceitar, porque afinal de contas, quem encara a morte de forma sorridente? Um maluco, né? Um nécio, um louco mesmo. Na verdade, ninguém está espontaneamente preparado para morrer. Mas o que eu quero te dizer é que, levando em consideração a leitura que recentemente eu estou fazendo, no momento, uma das leituras é o livro Antes de Partir, o outro livro é A Arte de Fazer Acontecer. Vou absorver aqui ou compartilhar com você algo que estou aprendendo com a autora do livro Antes de Partir. Ela fala muito com a convivência que ela teve como cuidadora de pessoas em estado terminal.
ela acabou absorvendo lições importantíssimas com essas pessoas. Um dos maiores lamentos do ser humano é não ter vivido como realmente gostaria de ter vivido, e talvez tenha vivido mais para corresponder às expectativas ou exigências alheias do que suas próprias inclinações. Então, um dos 5 maiores arrependimentos que existem é quando a pessoa está prestes a partir, esse é um deles. O segundo maior arrependimento é aquele arrependimento de você ter trabalhado em demasia, ter trabalhado demais. E sabemos muito bem que o trabalho dignifica o homem. É através daquilo que você faz, das atividades que você realiza, que você traz comida para a tua mesa, comida para sustento para a tua família, manutenção dos teus, sua e dos seus queridos. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, ela fala de situações onde algumas pessoas chegou no estado terminal e ficou queixando-se porque já que elas não queriam mais viver, tudo que queriam, diante do sofrimento que estavam passando, era simplesmente morrerem, e isso não acontecia. Eu conheço de perto uma história de uma senhora, e ainda há pouco, quando liguei para o meu pai, vamos lá para que não fique pontas soltas na nossa conversa de hoje, outro dia eu liguei para o meu irmão e disse o seguinte: olha, eu quero ter uma conversa muito franca, muito honesta com as pessoas com quem eu tenho relacionamento, e dentro dessa conversa eu fui direto ao ponto e disse para ele que já gravava aqui em outro conteúdo, falei a respeito desse assunto e repito para você. Eu digo, porventura, existiu um momento em nossas vidas, eu digo desde a nossa infância até então, em que algumas questões ficaram por resolver, algumas mágoas ficaram guardadas, algum perdão deixou de ser dado ou solicitado ou pedido, e aí aproveitei esse momento, ele, num determinado ponto da conversa, ele disse: você está vivendo alguma doença terminal e por isso está passando a vida limpa? Eu digo, a verdade é que é um clichê, mas é de uma profundidade incrível. Para você morrer, você só precisa estar vivo. E aí eu brincava com meu irmão e disse: olha, na verdade o que eu passei outro dia, e talvez em outro conteúdo eu tenha até compartilhado com você essa realidade. Eu vinha muito rápido outro dia andando de bicicleta e acabei tendo uma colisão com o veículo. E naquele momento, acredite, me passou um filme rapidinho. O que eu pensei é que eu poderia, no mínimo, quebrar vários ossos, no mínimo, ou que aquele seria o momento da minha morte. Porque foi algo que surgiu. Acidentes acontecem de forma muito rápida, né? Muito imprevisível. E aí eu falava com meu irmão nesse evento, e uma outra coisa que eu falei com ele às vezes você simplesmente pisa num prego, por conta disso, pode ter um tétano, e do tétano você pode vir a morrer. Então, de uma hora para outra, a vida é assim. Tanto que existe um conceito bíblico que diz que a vida é um sopro. Você está vivo no momento e em outro pode falecer. E eu brincava com meu irmão que, de repente, chega o momento do teu velório e aí as pessoas que não te conhecem o suficiente estão lá comentando que você é uma excelente pessoa, é isso, é aquilo. E algumas pessoas, ou de repente, se existe alguém que está ali presente no momento, que teve algum problema mal resolvido contigo, às vezes está olhando para você e diz: esse ordinário, agora porque está sendo velado, que tende, né? Infelizmente, existe essa possibilidade de algumas pessoas porque morreram, e eu te digo totalmente o contrário, não é porque alguém morreu que se tornou uma pessoa boa simplesmente porque faleceu. Eu penso exatamente como as coisas são. Se você viveu bem, naturalmente você vai ter alguns testemunhos ou vários testemunhos positivos porque você viveu bem. Se você viveu de forma cruel, arrogante, medíocre, tratou mal as pessoas, isso não vai, o simples fato de você ter falecido não vai te tornar uma pessoa boazinha.
O meu objetivo é viver da melhor forma possível. Eu entendo que isso é realmente autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você viver da melhor forma possível e envelhecer sem ter grandes remorsos por ter tratado alguma pessoa de forma injusta, desonesta, desleal. Eu acredito, e é nesse aspecto que eu te digo, se você não está vivendo da melhor forma que você poderia viver, pode ter certeza que você não está pronto para morrer. E vamos lá fortalecer esse conceito aqui da autora do livro Antes de Partir. Existem pessoas que, por circunstâncias da vida, em algum momento não fez o que deveria ter feito, não se portou como deveria se portar, não tratou as pessoas como deveria tratar, não concedeu perdão para quem deveria dar ou não solicitou perdão de quem poderia ter pedido perdão. Você acha de verdade que essa pessoa está pronta para partir dessa vida em paz? É evidente que não. E ainda há pouco eu ligava para o meu pai e falava exatamente isso. Mais ou menos o conteúdo foi aquilo que eu conversei também com meu irmão. Eu digo, ficou alguma coisa, alguma mágoa entre a gente por algo que eu fiz ou falei e simplesmente me comportei como não tivesse acontecido? E aí meu irmão falava o seguinte, olha, nós somos agora pessoas adultas. Eu digo, sim, mesmo pessoas adultas se portam de maneira, em algum momento, que não deveria. Ou têm atitudes que não deveriam ter. Ou fazem coisas que não deveriam fazer. E isso é uma forma que agora, evidentemente, é questão de consciência de meia-idade. Você pode ter crise de consciência ou não. E se você tem alguma crise de consciência, por quê? Permitir que isso fique no teu subconsciente. O fato é que se você conversar com algum psicólogo, solicitando para ele esclarecimento a respeito desse assunto, ele vai te dizer que isso é verdade. Você pode enganar a tua mente consciente, mas jamais vai poder enganar a tua mente inconsciente ou o subconsciente, ok? E algumas coisas vão ficar aí no teu subconsciente e no momento talvez da tua partida, se a vida te der ou oferecer a oportunidade de você ficar de repente um doente terminal, o meu pai ele costuma dizer, quem dera, e eu oro a Deus para que eu possa no momento de minha partida simplesmente deixar de viver e não ficar um doente terminal dando muito trabalho aí sem conseguir fazer essa passagem. O meu avô, foi o que aconteceu exatamente com o meu avô materno. Ele estava muito bem, literalmente, tinha acabado de fazer uma excelente refeição e nem sequer passou muito mal. Ele simplesmente teve possivelmente uma parada cardíaca repentina e aos 80 e poucos anos, com muito vigor, muita lucidez, simplesmente aconteceu a passagem dele. Ele deixou de viver assim, faleceu assim, de uma hora para outra. Então, eu imagino que uma pessoa dessa tenha vivido bem o suficiente para ter partido em paz. Ou não. Cada um sabe do seu interior, cada um sabe de sua realidade, cada um sabe exatamente o que aconteceu em sua vida por trás das cortinas ou dos bastidores. Já o que está acontecendo com uma outra senhora com quem eu conversava, a respeito de quem eu conversava com meu pai ainda há pouco, é que ele disse, o que pode estar acontecendo com essa senhora, eu não sei. Ela é muito próxima nossa. E ele disse, há momentos em que a gente visita ela e tem aquela plena convicção de que ela pode não amanhecer viva, não pode estar viva no dia seguinte. E ela continua. Já não nem mais vive, ela mais vegeta do que vive. E às vezes, claro que isso não é necessariamente um problema nosso, mas acaba que ao refletir sobre o que diz essa cuidadora, a autora do livro Antes de Partir, de que as pessoas às vezes têm pendências na vida, peso de consciência, algumas coisas que não ficaram bem resolvidas enquanto viveram e agora estão em momento terminal, perdendo a lucidez e não conseguem simplesmente falecer em paz. O que pode estar acontecendo com essa senhora? Foi perdão não concedido a alguém
ou tratamento. Eu particularmente conheço a pessoa e não tenho nenhum em mente nada que ela pode ter feito que sugira que de repente ela não ou deixou de solicitar ou de buscar o perdão de alguém. Mas isso ela, né, está mais apta a saber do que qualquer uma outra pessoa. De repente ela tratou alguém de forma injusta, foi desonesta, foi desleal, foi arrogante com outra pessoa, sobre alguém sobre quem ela tinha algum poder ou liderava, não sei. Isso vale a reflexão? É evidentemente que vale, porque talvez você está numa posição de líder e às vezes poderia agir com alguém de forma mais decente, mais humana e não faz. Eu acredito que de toda essa conversa aqui, a gente precisa tirar uma lição que eu acredito que é uma lição que a gente chega ao ponto. Humildade. Humildade, ela nunca vai ser demais. E quando eu falo humildade, eu falo da verdadeira humildade. Não é atuação. Não é você fingir realmente que é uma pessoa boazinha, que é para obter favores de alguém ou tirar vantagens de uma situação. Eu não me refiro a isso. Eu estou falando realmente de ser humilde, de saber que a vida é curta. A vida é um sopro. Você hoje pode estar bem. Essa semana eu comecei saudável e no momento em que tomava banho, em que me preparava para sair, para realizar as minhas atividades, eu simplesmente tive uma contusão na minha coluna vertebral e até hoje, isso terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, já fazem 5 dias e eu continuo com a coluna lesionada. Isso fala muito sobre a suscetibilidade da vida humana. Você pode estar bem no momento e não estar bem em outro. Você pode hoje ser soberano, estar na posição de liderança, comandando uma equipe, subjugando as pessoas e no momento seguinte, literalmente, em fração de segundos, você pode se tornar uma pessoa dependente de outras. E vai depender de quem são as pessoas com quem você tem relacionamento, que isso aí pode pesar e pesar muito, porque no momento que você vai depender de outras pessoas, dependendo de como você tratou essas pessoas, vai depender da natureza dessas pessoas com quem você se relaciona, ela possa de repente olhar para você e dizer agora é hora de eu te dar o troco. E aí, hoje você manda. No momento em que você se torna uma pessoa dependente, você pode, né, agora, numa posição de suscetibilidade, você pode depender, necessitar de outras pessoas e vai depender da natureza dessa pessoa. A pessoa pode não se disponibilizar, pode não... É simples, essa é a palavra. Pode não se colocar numa condição de te ajudar, de te servir. Isso depende muito de como você viveu. Então, se você não está pronto para viver, pode ter certeza que você não vai estar apto para morrer também. Porque eu acredito que você pode acreditar de uma outra forma. Se você morreu, acabou, tudo bem. Não existe mais nada ao você encarar a morte. Você pode pensar, assim como eu, que tenho uma crença na vida eterna, posterior a essa vida aqui, eu poderia dizer, a esse corpo mortal, você pode estar se preparando espiritualmente para viver uma outra realidade. Então, quanto melhor, e você precisa obter essa consciência, de quanto melhor você viver nessa vida, você pode estar mais apto a estar preparado a uma vida posterior a esse corpo mortal e podre que literalmente morre a cada dia. Isso é tão verdade que as tuas células, ao amanhecer, elas vão morrendo e ao final do dia, se você não se cuidar e não se cuidar muito bem, você já vai estar mal cheiroso. Isso é prova de que você morre um pouquinho a cada dia. Mas, se você esforçar-se ou tiver a consciência de que precisa viver da melhor forma possível, pode ter certeza que você vai estar apto